Salmo de número 3, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo a versão revista e atualizada. Se você puder, me acompanhe. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Verso 8, toda a igreja. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, alcança cada um aqui com a tua voz. Alcança aquele que está atravessando desafios, aquele que está vivendo adversidades, aquele que está em meio a conflitos. Alcança aquele, Senhor, que estão tendo dificuldades, tensões nas relações familiares, nas relações profissionais. Abençoa aqueles, Senhor, que estão vivendo momentos de extrema paz e precisam se preparar. Abençoa aqueles, Senhor, que nessa manhã não te conhecem como deveriam te conhecer, que passem a te conhecer um pouco mais na perspectiva que conhece o salmista Davi. Senhor, eu peço em nome de Jesus que o Senhor possa, pela tua palavra, promover fé no nosso coração. Fé salvífica, restauradora, que é a conversão, e também a fé que vence o mundo, essa fé que nos ajuda a militar nessa nossa breve peregrinação. Abençoa a vida do meu irmão, Senhor, fala conosco nessa manhã. Espírito de Deus, fala conosco. Se o Senhor não falar conosco, o que será de nós? A tua voz, Senhor, ela é poderosa, a tua voz, ela é criadora, a tua voz é orientadora, a tua voz é sustentadora, a tua voz é salvadora, a tua voz é consoladora, a tua voz é acalentadora. Portanto, fala conosco nessa manhã, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos, que nos coloquemos apostos aos teus pés, Senhor, aquietados para ouvirmos e o nosso coração ser incendiado, a nossa mente ser iluminada e o nosso espírito ser vivificado. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, me usa, que eu seja um instrumento teu, Senhor. De mim mesmo, nada tenho, mas o Senhor é poderoso para usar um vaso falho, para usar um vaso pecador como eu. Faz isso acontecer, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. O Salmo 3, no Salmo de número 1, o Salmo número 1 fala sobre a plena confiança em Deus e na sua palavra quando nela meditamos. De maneira maravilhosa, o livro de Salmos abre com o Salmo 1, falando sobre a necessidade de nós meditarmos na palavra do Senhor e como vivem os justos e o padecer dos ímpios. O Salmo 2, ele vai falar, e ele é mencionado por Pedro quando prega lá em Atos, capítulo 4, ele vai dizer sobre por que se levantam as nações, né, e contra o ungido do Senhor. Agora nós chegamos no Salmo 4, e o Salmo 4 é um salmo de Davi, e ele fala da vitória, da confiança sobre a adversidade. Na verdade, esse salmo, ele encontra, né, o seu pano de fundo em 2 Samuel capítulo 15. E quando você abre 2 Samuel capítulo 15, você vê a realidade contada, que é uma narrativa. E quando você abre o salmo de número 3, você vê a realidade sentida, que é a poesia. Aqui existe uma poesia, no Salmo 3, uma poesia daquilo que aconteceu em 2 Samuel capítulo 15. E aqui Davi está abrindo seu coração, para você ter ideia do que aconteceu, ele aqui, né, 2 Samuel capítulo 15. Depois disso, e eu vou explicar depois o que é isso, depois disso, né, Absalão
fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim a todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. 2 Samuel capítulo 15 também: disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. O que está acontecendo aqui? Deixa a atenção dos irmãos para um pano de fundo. O que está acontecendo aqui? Olhe para mim. Bom, a derrocada, a bancarrota, a queda de Davi até culminar nesse momento se deu da seguinte forma. O primeiro erro que aconteceu, e depois vários desdobramentos, foi que Davi, nos dias que os reis iam à guerra, ele foi para o seu palácio contemplar não sei o quê, e ele avista uma mulher a se banhar, e ele a deseja, e ele manda trazê-la para si. Ele tem relacionamento com essa mulher, e essa mulher vai para casa, depois ela manda recado dizendo que estaria grávida, e ele, sabendo que ela estava grávida e querendo acobertar o seu pecado, ele manda matar o seu marido, colocando ele no fronte de batalha, e o seu marido é morto. Logo em seguida ele recebe a visita de Natã, que essa mulher, quando grávida, seu filho veio a morrer. Natã visita ele e diz: olha, o que você fez é pecado, e ele se arrepende, mas Deus diz para ele: você está perdoado, mas você vai ter as consequências disso. E aquilo que você fez às escondidas, eu vou fazer isso acontecer na tua casa, no eirado, no telhado. Dito e feito, meus irmãos, então, um dos seus filhos, chamado Aminon, ele estupra a sua outra irmã, também filha, Tamar, e essa é estuprada. Absalão, quando vê aquilo e vê que Davi não faz absolutamente nada, Absalão pega Tamar e coloca ela para morar com ele durante 2 anos. E ela fica com ele durante 2 anos. Depois de 2 anos, Absalão, ele não se contém e ele mata Aminon. Depois que ele mata Aminon, ele então sai e fica 3 anos fora. 3 anos fora. Depois de 5 anos que esse estupro aconteceu, e Absalão, ele volta para a cidade de Jerusalém, e ele fica na cidade de Jerusalém. Quando na cidade de Jerusalém, ele fica lá sem ver o pai dele durante 2 anos. E no final de 2 anos, por intermédio do seu general, ele consegue então uma audiência com Davi, e Davi vai até ele, Davi dá um beijo nele, pensando que ele estava vindo de boa intenção. E ele sai dali e passa 4 anos forjando isso que a gente leu aqui, aliciando as pessoas, dizendo: olha, não tem ninguém que advogue a sua causa junto ao rei, não tem nenhum representante, a tua causa é muito boa. Se eu fosse, poxa, se eu pudesse arguir a sua causa, eu lhe daria deferimento. E ele então, com isso, ele ganha o coração do povo. Se passaram 11 anos. E depois desse beijo que ele dera no seu filho sai 4 anos, 11 anos. 11 anos depois, Davi, então, ele recebe o recado. Olha, eu quero dizer para você, Davi, que Absalão, ele conquistou o coração de praticamente todo o povo, e agora eles estão vindo armados para cá, e eles vão destruir Jerusalém, e seu filho vai matar você. Essa, irmãos, foi a batalha que Davi estava travando quando escreve o Salmo 3. Foi a luta mais inglória que Davi atravessou em toda a sua vida. Porque perder a batalha é perder a vida. Ganhar a batalha é matar o próprio filho. E o filho de Davi, chamado Absalão, que se destacava pela sua altura, cabelo e beleza,
Esse nome quer dizer, ele dá paz. Absalão, as variantes do nome quer dizer que ele é da paz, um filho da paz, um rapaz da paz, um príncipe da paz. E certamente quando Absalão nasceu, Davi olhou para ele e olhou para ele e disse assim: bom, você vai se chamar da paz, porque esse menino vai me trazer muita paz, muita paz. Pelo contrário, é o filho que mais trouxe desgosto para a vida de Davi. São conflitos que nasceram de pecados e crises familiares, e esses 11 anos de uma crise não resolvida, e ele culmina agora nessa tentativa de golpe de Estado, numa guerra muito sangrenta, que Absalão decidiu travar junto aos seus, a quem ele persuadiu. Pois bem, irmãos, eu dividi esse salmo aqui em 4 pedacinhos. O primeiro pedaço é a adversidade que Davi relata nos versos 1 e 2. O segundo pedaço é a confiança de Davi nos versos 3 e 6. O terceiro pedaço é o versículo 7, o pedido que ele faz e o reconhecimento que ele tem no versículo 8. E eu queria fazer essa exposição aqui para a vida dos irmãos. Primeiro, a adversidade. Diga para o seu irmão assim, olha, diga a Deus o que está acontecendo. Diga a Deus na sua perspectiva. Quando você orar, diga a Deus na sua perspectiva o que é que está acontecendo com você. Qual é a luta que você está atravessando? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Quais são os inimigos? Ou, melhor, de que forma o inimigo tem se manifestado contra a sua vida? Será que você discerne isso? A realidade é o que realmente está acontecendo. E a gente tem duas realidades. A realidade que está acontecendo e a realidade sentida. A realidade do que está acontecendo é uma, e a realidade sentida é outra. É o que está acontecendo do nosso ponto de vista. Porque nem sempre a realidade factual, nem sempre a realidade concreta, ela é a realidade emocional, a realidade sentida. É como eu enxergo isso do nosso ponto de vista. Às vezes, por exemplo, alguém pode chegar para você e dizer assim, olha, eu estou sofrendo porque eu estou com essa dificuldade. E a pessoa está sofrendo muito. E ela enxerga dessa forma. Mas você que já passou por isso, aí você desdenha, diminui ou menospreza a interpretação que essa pessoa está fazendo do que está acontecendo com ela. Mas essa é a realidade sentida. E nós lemos em 2 Samuel, né, a realidade do que está acontecendo. A realidade, né, com as suas concretizações. Agora nós lemos em Salmo capítulo 3 a realidade sentida. A realidade que está acontecendo do ponto de vista de Davi. Quem entendeu até aí, diga amém. E Davi, irmãos, nos versos 1 e 2, deixe sua Bíblia sempre aberta, não feche a Bíblia não. Diz assim, ó, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. E no versículo 2 ele diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, você não deve ignorar a realidade. Viver pela fé não é ignorar a realidade. Viver pela fé é você externar a realidade na maneira que você a sente, na maneira que você a percebe. Você não é condenado por isso. Eu estou me sentindo, está cheio de gente ao teu redor, eu estou me sentindo sozinho. Você pode orar dizendo, estou me sentindo sozinho, porque é a realidade sentida. A realidade não pode ser ignorada. A adversidade, ela se levanta para nos achatar. E a intenção aqui era da gente achatar aqui, ou o inimigo achatar aqui, a vida do Davi. Então, ele começa a mencionar essa realidade, que era percebido por ele. Um número de adversários enormes, né, a avaliação dos adversários de que não haveria salvação para eles. E ele diz, né, já haviam inimigos. Inimigos Davi já tinha, ele já contabilizava inimigos. Mas ele diz, agora cresce exorbitantemente. É um número enorme, porque Absalão ficou 4 anos aliciando o povo. E a jogada dele de persuasão, ela foi muito bem calculada. Porque ele fazia a persuasão segundo a necessidade da pessoa. Você viu o texto? Segundo a necessidade. Qual é a tua causa? A tua causa é justa, é boa. Mas você não tem representante junto ao rei. Se eu fosse, você estaria bem. Então, por um ato egoísta, por um ato pessoal, as pessoas se juntavam a ele, porque ele ia resolver a causa de todo mundo. Imagine você, né, o nosso judiciário, o nosso legislativo. Imagine você, né, com não sei quantos poucos juízes, né, para essa população enorme que nós temos no Brasil. Imagina um governo se levantando e dizendo, olha, se você votar em mim ou se você ficar comigo, eu vou advogar a tua causa é boa, você vai ter causa ganha. Imagina os processos todos
né, sendo assim tratados, e quantos não mudariam, né, de opinião de governo só para benefício próprio. E ele fala que é um número de adversários enorme. Ele diz assim, olha, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos que se levantam contra mim. Essa palavra se levantam, na verdade, no seu original, é uma espécie de termo militar. Quando toca-se a trombeta e todo um exército se levanta na intenção de se posicionar para o ataque. E já saindo para o ataque, ele está falando sobre isso. É um levante militar. E ele fala que os inimigos ainda faziam duas afirmações. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então, duas coisas aqui ele diz, né? Não há em Deus. Deus não é capaz de salvar ele. Do jeito que está a situação, nem Deus cura essa pessoa. Pelo que o médico disse, Deus não pode fazer mais nada, nem Deus. Olha, pela situação, nem Deus, nem Deus, nem Deus. E eles falavam isso. E essa influência, irmãos, é pejorativa, maligna, pessimista, né, do parecer do outro e do parecer de muitos. Imagina, muita gente dizendo que você não tem jeito. Não é uma pessoa, muita gente dizendo, não tem. Em Deus, no céu não tem. E para ele também não tem. Eu dividi, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus para ele. Especificamente para ele, não há salvação. Imagina a situação de Davi. Porém, irmãos, graças a Deus, diga graças a Deus. Davi era crente. Davi era crente. Ele fazia parte da igreja e ele tem uma profunda confiança. E esse antídoto, esse método, é essa relação que eu quero, sugiro e gostaria que eu e você tivéssemos. Você pode ler comigo na sua Bíblia. Vamos ler em alta voz, na sua Bíblia, versos 3 a 6. Vamos ler alto? Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltaste a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi, então, irmãos, igualzinho a mim e a você, que fomos alcançados pela palavra de Deus, e essa palavra promoveu fé no nosso coração, e conhecemos aquele a quem adoramos, e conhecemos aquele a quem nos criou. Davi e eu, você também, nós podemos ter uma profunda confiança. Eu quero dizer para os irmãos que não pode demorar, porque senão a adversidade e todo o pessimismo impiedoso toma conta do seu coração. E na mesma hora que a ameaça, a adversidade se levantam, a confiança tem que se erguer mais alto ainda em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Você não pode parar para pensar, você não pode parar para calcular se dá ou se não dá. Nosso cálculo não é baseado em nós, mas em Deus. Então, uma profunda confiança da parte de Davi, na mesma hora da adversidade, se levanta e tem que se erguer muito mais alto. E ela se ergue. E Davi faz aqui algumas declarações que são estrondosas. Declarações essas que eu tenho, irmãos, a grande expectativa de que elas vivam no meu lábio e nos seus lábios também. A expectativa de que você e eu sejamos um povo, o povo de Deus, o exército de Deus, o povo que crê no Senhor. E essas declarações de Davi precisam estar nos meus e nos seus lábios também. Primeiro ele vai dizer que o Senhor é o escudo dele. O escudo é aquilo que recebe a flechada, que recebe a pancada e não deixa que chegue na gente. Então ele diz, olha, ele diz no versículo 3, porque tu, Senhor, és o meu escudo. És o meu escudo. Essa palavra escudo, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, não é nem Deus, nem o homem que usa, é Deus que usa essa palavra. Lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus vai se apresentar a Abraão, sabe o que Deus diz a Abraão? Abraão, eu serei o teu escudo. Repete comigo, Deus é o meu escudo. Deus diz para Abraão, eu serei o teu escudo. Davi diz, Senhor, tu és o meu escudo. E nós temos que dizer, meus irmãos, o Senhor Jesus é o nosso escudo. Nós temos que dizer isso. Tem como nós passarmos pelas tribulações alegre? Tem. Tem como nós perseverarmos em minhas lutas alegremente? Tem. Quando o Senhor é o nosso escudo. E perceba, irmãos, que Absalão, ele reúne
a maior parte do poder bélico de Israel é Absalão que reúne. Olha, presta atenção que Absalão, ele angariou para si o exército e toda a população, e ele traz para si, e Davi diz, tudo bem, mas o Senhor é o meu escudo. A Bíblia vai dizer, eu li com os irmãos aqui em 2 Samuel, que Davi e os seus irmãos, eles saem dali em fuga, e Davi sai de lá descalço, e Davi sai de lá de noite, e Davi sai de lá com a cabeça coberta, e Davi sai de lá para um deserto. Olha a situação, seria uma carnificina, todos seriam dizimados. Mas o que Davi está dizendo no seu interior? O Senhor é o meu escudo. O que você está dizendo no seu momento da sua vida? O que você está dizendo nesse momento de vulnerabilidade? O que você está vivendo nesse momento de periculosidade? O que você está dizendo nesse momento de enfermidade? O que você está dizendo? O que eu estou dizendo? Nós temos que dizer, meus irmãos, o Senhor é o meu escudo. Davi, meus irmãos, fora empossado há muito como rei de Jerusalém. E agora ele deixa o trono. E agora ele é seguido por alguns poucos amigos, outros ele manda ficar lá. A história é belíssima, lindíssima. Mas agora Davi não tem trono. Davi não tem palácio. Davi agora tem um deserto. Davi está descalço. Davi está chorando. Davi tem um pano sobre a sua cabeça. Davi não tem mais, não está próximo do seu harém. Ele manda as mulheres ficar. Davi, ele não está com os seus seguranças. A maioria fica, porque ele diz, fiquem por aqui, protejam aqui. Ele vai com alguns, é verdade. Davi não está mais na realeza. Davi não tem o seu cetro nas mãos. Davi não está sentado no trono. Davi está escondido numa caverna do deserto. Mas sabe o que ele diz, meus irmãos? Sabe o que ele diz? Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, tu és, Senhor, a minha glória. Diga, tu és a minha glória, Senhor. Tu és a minha glória. Percebe que o cenário não muda o coração de Davi? Lá no palácio ele estava protegido, mas no deserto ele também está protegido, porque o Senhor é o escudo dele. Ele não estava protegido como o belo hino, né, meus irmãos, de Martinho Lutero. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. E ele, Martinho Lutero, quando escreveu esse hino, ele estava dizendo que Deus é a nossa fortaleza. Castelo, a segurança não é o castelo. A segurança é Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Escudo nosso é o nosso Deus. Fortaleza nossa é o nosso Deus. Refúgio nosso é o nosso Deus. E ele diz, ele é meu escudo, mas ele também é a minha glória. Porque a glória de um ser humano não é estar no palácio ou numa palafita. A glória do ser humano é estar com Deus, é estar em Deus, é estar andando na presença de Deus. Essa é a nossa glória. A nossa glória, irmãos, não é conseguir o melhor concurso. A nossa glória não é conseguir a nossa formação acadêmica. A nossa glória não é sentar na diretoria da empresa. A nossa glória, meus irmãos, não é no alto da pirâmide socioeconômica desse mundo caído. A nossa glória é estarmos na presença de Deus. Quem está na presença de Deus, diga amém. E Davi está dizendo, porém, tu, Senhor, é o meu escudo, tu és a minha glória. Davi sai rechaçado, humilhado, constrangido, cabeça baixada. Olha, meus irmãos, sem sapatos, sem sandálias nos pés, assim que andava era um escravo. Quem cobria a cabeça, meus irmãos, estava devendo alguma coisa. Davi tinha que ter uma coroa na cabeça, ele foi humilhado. O apóstolo Paulo, irmãos, falando sobre a obra de Cristo na sua vida e que deve ser também a obra de Cristo na nossa igreja e em qualquer igreja, no coração de qualquer cristão, ele disse assim, eu sei ser humilhado e sei ser exaltado. Eu sei ter fartura ou escassez. Olha, muito ou pouco, não importa, tudo posso naquele que me fortalece. Repete, tudo posso naquele que me fortalece. Porque Davi, quanto à sua segurança, ele diz, eu continuo seguro, Deus é meu escudo. Quanto à sua glória, mesmo longe do palácio, e todo o requinte e a pompa do palácio, ele diz, o Senhor é minha glória. E quanto à sua honra, ele diz, Senhor, és tu que exaltas a minha cabeça. Diga glória a Deus. Eu falo, ele responde. Ele faz uma oração. Porém tu, Senhor, meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Repete comigo. Eu falo. Não, está fraco, está fraco. Eu falo. Deus responde. Mais forte. Eu falo. Deus responde. Se tem uma das maiores certezas que um cristão tem que ter,
é de que a oração é eficaz, é poderosa. Se tem umas maiores certezas que você tem que ter na vida, que você pode até não conseguir falar com o prefeito, você pode até não conseguir falar com o médico especialista, você pode até não conseguir falar com o presidente, você pode até, mas com Deus, por causa do grande preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, você pode falar com Deus. Eu falo, ele responde. Nós falamos, ele responde. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 6, ele diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, ele diz: olha, tudo vocês têm que fazer em nome de Jesus, porque pelo nome de Jesus nós podemos falar e Deus responde. E Davi está dizendo aqui: com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Ele habita em luz inacessível, ele habita no Monte Santo, mas ele habita também no coração contrito, e os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. E Davi tinha plena confiança, primeiro, que Deus era o escudo dele; segundo, meus irmãos, que o Senhor era a glória dele; terceiro, que o Senhor era a honra dele; e quarto, que ele tinha acesso direto ao trono da graça. Lá no deserto, a oração uniu, ele não estava no trono dele, ele não estava no palácio, mas no deserto ele se une à eternidade, ele se une ao trono da glória, e ele fala com Deus, e Deus responde. Diga glória a Deus por isso. Essa vida, meus irmãos, ela é a cura, ela é o antídoto, ela é o remédio para a nossa insônia, para o nosso desânimo. Ela é uma cura e um remédio para o nosso medo e desencorajamento. Pois veja comigo, olha o que diz, irmãos, o verso 5, e leia com alta voz, leia com voz de quem está adorando a Deus. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os... Em primeiro lugar, se você sabe quem Deus é, se você declara que Ele é o teu escudo, se você declara que Ele é a tua glória, se você declara que Ele é a tua honra, e você declara que você tem acesso direto por intermédio de Jesus a Ele, então você tem paz para dormir. Então você tem confiança para acordar. E você tem coragem para enfrentar. Eu não sei como é que você tem ido dormir. Eu não sei se você tem dormido bem. Eu não sei se você tem dormido pouco. Eu não sei se tem alguma coisa perturbando o teu sono. Mas quanto a Davi, ele testemunha para nós. E como diz o hino das crianças, o espírito que moveu Davi é o espírito que nos move. Amém, irmãos? O espírito que moveu Davi é o espírito que nos move. Deito-me e pego no sono. Meus irmãos, eu acho que também, junto comigo, os irmãos tiveram a desagradável notícia da guerra que assola o sul, né, de Israel. Onde esse grupo armado, Hamá, eles estão de maneira sorrateira, porque eles haviam se infiltrado durante meses e meses, e agora estão sequestrando, estuprando, bombardeando e explodindo o sul de Israel. Imagine você vivendo lá. Em Israel, as construções, a maioria delas, as construções de Israel, todo prédio tem um subsolo, o nome eu não sei falar, é um subsolo, e sempre que toca a sirene, e a sirene tocou lá várias vezes, e toca a sirene, quando toca a sirene, você tem 1 minuto e meio para correr para debaixo do prédio e lá ficar abrigado das bombas. Pergunta ao seu irmão assim, ó, como é que se dorme num lugar desse? Mas Davi disse assim, olha, deito-me e pego no sono. Se Deus é o teu escudo, se você sabe que teus dias estão contados, como oramos aqui para os aniversariantes, e que servo de Deus não morre na véspera, servo de Deus, meus irmãos, não morrem servo de Deus é recolhido pelo Senhor, seja por uma enfermidade, seja por um acidente, seja o que for, aí é mistério, mas servo de Deus não. Então você deita e você pega no sono. Como é que se acorda em meio a uma guerra, uma batalha? Davi, irmãos, ele diz, acordo, e esse acordo aqui é acordar. Esse acordo aqui não é despertar do sub para o consciente. Esse acordo aqui, eu desperto. Eu desperto fortemente, confiantemente, alegremente. Eu acordo,
porque o Senhor o quê? Me sustenta. Como é que você tem acordado? Está se arrastando? Saiu da cama como hoje? Como está a sua vida? E ele vai dizer, e ele termina dizendo assim, olha, eu não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Coragem para enfrentar. Agora preste atenção no que o texto está dizendo. Primeiro, eu não sei quantos problemas você tem, mas Davi tinha milhares de problemas. Eu não sei, Davi diz, não tenho medo de milhares. Ele não tem medo de milhares. Se você está com um problema, está com medo, 2 problemas, 3, milhares, não tenha medo. Diga ao seu irmão, não tenha medo, não tenha medo. Agora, o seu problema está vindo de onde? É da frente? É da família? É do trabalho? É da finança? É da enfermidade? É da onde? É do interior? É de um vazio existencial que você está provando? Da onde está vindo? Quanto a Davi, irmãos, ele está dizendo assim, olha, toma posição contra mim, repete comigo, de todos os lados. Todos os lados. Eu não sei se você já passou na sua vida por momentos em que os problemas vêm de todos os lados. Você começa a ter problema na família, começa a ter problema no casamento, começa a ter problema nas finanças, e começa a ter problema na sua saúde, e começa a ter problema. E Davi está dizendo, olha, mesmo assim, eu tenho coragem para enfrentar, eu não tenho medo. Diga, eu não tenho medo. Mas está baseado no quê, meus irmãos? Está baseado no que essa igreja aqui, há 23 anos, vem dizendo para você. Conheça o Senhor. Você precisa conhecer mais Jesus. A sua solução é conhecer mais Jesus. A sua desgraça é não conhecer Jesus na totalidade do seu amor, do seu poder, da sua graça, da sua humildade, da sua onipresença, da sua onipotência e da sua onisciência. Se eu tivesse um aferidor, um medidor, se eu criasse um aparelho para medir a qualidade de vida de cada um de nós aqui, eu construiria esse medidor, eu construiria esse aferidor, e eu colocaria no seu coração, encostaria assim no seu coração, e ele ia medir o quanto você conhece e desfruta do Senhor. E se a qualidade do seu conhecimento e desfruto do Senhor fosse baixa, eu ia dizer, qualidade de vida muito baixa. E se o seu conhecimento e vivência, experiência, o que você experimenta do Senhor, não é intelecto, senão todo acadêmico, então todo teólogo, não é isso, é um conhecer aqui. Tem um conhecer aqui? Eu tenho um conhecer aqui. O quanto você conhece, Davi conhecia aqui. Me desculpe os teólogos, mas é bem possível que os poetas conheçam mais o Senhor do que qualquer outra coisa. E Davi era um poeta. E ele disse, tu és o meu escudo, tu és a minha glória, tu levantas a minha cabeça. Mas um homem estava refugiado, descalço, chorando. Mas ele afirma isso. É coragem para enfrentar. Diga para o seu vizinho, tenha coragem. Então, só um panorama aqui, meus irmãos. Do verso 1 a 2, ele fala da situação inadministrável. No verso 3, ele fala quem Deus é para ele. Olha a sua Bíblia. No verso 4, ele fala com Deus em oração. No verso 5 a 6, ele declara qual será a sua reação diante de quem Deus é. No verso 7, ele diz como Deus age com os seus adversários. E no verso 8, ele vai dizer, do Senhor a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. Mas vamos para o verso 7. Ele vai dizer, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Ele quer ele mostrar de forma teórica e experiencial. Ora, irmãos, ele está orando. Oração não pode deixar de ter nas horas da adversidade. Repete, irmão, você está orando, irmão? Quando alguém vier contar dos seus problemas, das suas lutas, dificuldades, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa, você está orando por isso? Agora, orar, meus irmãos, orar. Vamos aprender no Salmo 3 o que é orar? Orar não é você pedir para Deus resolver problemas apenas. Orar não é para você dizer para Deus que você está numa situação horrenda apenas. Orar, sobretudo, é você passar um bom tempo dizendo para Deus quem Ele é para você. Pastor, já ouviu uma boa oração? Eu já ouvi boas orações. É porque a pessoa fala bem? Não.
É porque a pessoa tem um português irretocável? Não, isso aí não leva a nada, isso não tem nada a ver com oração isso. Mas quando a pessoa, ela ora exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, se apropriando de quem Deus é. E é uma oração adoração. E é uma oração que entra em defesa de si próprio, se escondendo no próprio Deus, dando a Ele a glória naquele momento por tudo que Ele é para si mesmo. Então, a oração não pode deixar de ter nas horas da adversidade. Então, levanta-te. Mais uma vez, esse levanta-te é um levante militar. Ele está chamando Deus para guerrear por ele. Porque ele sabe, Davi sabe, que se levantar contra ele é se levantar contra Deus também. Meus irmãos, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Desde Gênesis capítulo 3 até o nascimento de Jesus, existiam duas famílias, duas sementes. A semente da mulher e a outra semente. Duas sementes, duas famílias guerreando para destruir completamente a genealogia onde Jesus nasceria. Por que esse levante? Por que Absalão? Por que contra Davi? Porque fora prometido que o descendente de Davi, que é Jesus, se sentaria no trono, e esse trono, esse reino jamais teria fim. Então isso aqui é uma articulação do próprio mal, usando o próprio Absalão para acabar com Davi, porque de Davi viria, não de Absalão. E aqui, irmãos, é um levante militar. E ele diz assim, olha, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos. Ferir no queixo. Hoje a gente tem o MMA, mas antigamente a gente via mais boxe. E no boxe tinha o nocaute. Então, se o camarada fosse nocauteado, como a gente viu muitos fazendo isso, era o encerramento da batalha. Ele diz, Senhor, dá um soco nele. E eu vi algumas lutas de boxe, onde duravam menos de um minuto. E o favorito, campeão, ele entrava no round e ele já dava um nocaute e acabava a luta. Arriava a pessoa, caiu, morreu, acabou. E imobilizou. Agora, ele também diz assim, Senhor, dá um soco nele, Senhor. Fere ele nos queixos. Você sabe que um bom soco dado no queixo, existe o deslocamento do cérebro. O cérebro faz um pequeno deslocamento e a oxigenação é completamente comprometida, bem como a circulação sanguínea, e a pessoa cai no chão e apaga. E é isso que Deus está dizendo, Senhor, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios, que ele está dizendo, quebra os dentes. E aqui ele usa uma linguagem, né, de animais, onde você sabe que nós estamos lutando contra um animal destendentado, não tem dente, porque o Senhor quebrou um dente. Você sabe que a mandíbula de um animal, né, por exemplo, o leão ou a leoa, quando sai para caçar, né, eles logo vão em algum lugar da respiração, eles quando travam ali, a gente já viu aí ataque de pitbull, né, ou a boca, a pressão que tem de um jacaré, mas sem dente. O nosso Deus é poderoso, meus irmãos, para fazer cair todos os nossos inimigos de uma vez só, com um soco só. E Ele é poderoso para desdentar o inimigo. Um leão desdentado. Um leão desdentado. E ele, irmãos, ele faz uma declaração, né? Ele faz uma declaração. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ele faz uma declaração no verso de número 2. Mas aí, no versículo 7 que a gente está trabalhando, ele fala no 2. Pode passar, irmão. E aí no versículo 7 ele vai dizer assim, ó, levanta-te, Senhor, salva-me dos meus, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e os ímpios quebra os dentes. Você vê que ele está tratando aqui, irmãos, dos inimigos, né? Lá no versículo de número 2, ele vai dizer que, número 1, ele vai dizer que são muitos. Né? Número 2 vai dizer que são muitos, são numerosos, e estão dizendo coisas. Já no versículo 7, ele entrega para Deus. Os inimigos, ele entrega nas mãos de Deus, todos eles. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meus, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios quebras os dentes. E aqueles que não são devotos a ti, Senhor, o Senhor tira todo o poder dele, os esvazia completamente. E aí nós chegamos no versículo 8, onde ele reconhece a soberania de Deus
e não dos numerosos inimigos. Ele vai dizer, versículo 8, você pode ler na sua Bíblia? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. O que foi dito sobre ele, meus irmãos? Lá no versículo 2. Você pode ver no versículo 2? Vamos estudar a Bíblia juntos? São numerosos que dizem de mim, não há em Deus o quê? O que ele diz no verso 8? Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Eu não sei o que as circunstâncias estão dizendo, eu não sei o que estão dizendo acerca da situação que você está vivendo. E as vozes, né? Às vezes o problema ganha voz, às vezes o problema ganha dentição, às vezes o problema ganha cara, ganha rosto. Se ganhar rosto, Deus nocauteia ele. Se ganhar dentição, Deus arranca os dentes todos. Porque do Senhor vem a salvação. Davi, meus irmãos, ainda assim, quando seguido, ele impediu que alguns especialistas o seguissem. Ele disse, você fica aí, você fica aí, você fica aí. Tá bom, você vem, não insiste, vem você e tal. Davi, irmãos, ele poderia juntar um grupo de elite. Mas se ele fizesse isso, seria uma guerra, seria uma carnificina. E ele diz, não tem como eu lidar com isso. É do Senhor que vem a salvação. Eu não sei para quem você olha quando as coisas apertam. Davi, eu sei, ele está dizendo, ele olha dizendo, do Senhor vem a minha salvação. Olha, irmãos, eu creio que nós entristecemos a Deus. As coisas começam a piorar, apertar. A primeira pessoa que vem na nossa mente é aquele irmão. É aquele amigo. É aquele colega. Vou recorrer ao meu chefe. Fulano é meu amigo e ele conhece um médico que é amigo e esse médico vai. Quando a gente passa mal, a primeira coisa que a gente procura é um remédio. A gente não ora antes. Passando mal. Ora primeiro antes de tomar o remédio. Fala, irmão, ora primeiro antes de tomar o remédio. Clama, ora. Davi olhava logo para o alto. Do Senhor vem a salvação e sobre o teu povo a sua bênção. Meus irmãos, esse salmo é sobre 3 pessoas. Primeiro, esse salmo é sobre Davi. Mas também esse salmo é sobre Jesus. Assim como Absalão foi para com Davi, também o povo judeu foi para com Jesus. Assim como Jesus foi conduzido para fora da cidade para ser crucificado, também Davi foi expulso, levado. Levaram Jesus para fora. É a profecia, mas arrastaram ele para fora. Assim também olharam para Jesus e disseram, não tem jeito para ele. Aos pés da cruz, sabe o que disseram? Se tu és Deus mesmo, salva-te. Do lado da cruz, alguém disse para ele, salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não vale nada, você está aqui por igual sentença. Mas, irmãos, em Deus, no Pai, no poder do Espírito, Jesus foi ressuscitado ao 3º dia. Davi voltou para o trono. O nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus e hoje vive entronizado entre tudo, entre todos, entre anjos e querubins, à destra de Deus Pai. Esse salmo é sobre Davi. Esse salmo também é sobre Jesus. Também esse salmo é sobre você. Fala para o teu irmão, esse salmo é sobre você. Agora, esse salmo é sobre você em 2 instâncias. A segunda é a mais importante. Esse salmo é sobre você quanto à vida que você leva aqui. Porque os inimigos que se levantam contra você, e contra eu também, e contra todos nós, eles têm crescido, meus irmãos. Porque os fins dos tempos está próximo. Porque como profetizou Paulo, falando para seu filho Timóteo, sabe, porém, isso, nos últimos dias se tornarão muito difíceis, pois os homens serão egoístas, jactanciosos, avarentos, blasfemadores, sem domínio de si, amigos dos prazeres, inimigos de Deus. Os dias são difíceis. E os inimigos têm se multiplicado. As lutas são mais acirradas. O movimento, meus irmãos, anticristo, ele cresce entre as nações, entre os continentes, e já chegou por aqui também, de maneira sutil em algum lado e escancarado de outro.
São muitos os que estão dizendo que a igreja não vai sobreviver. São muitos que estão dizendo, meus irmãos, que o islamismo vai tomar conta de tudo. São muitos que estão dizendo que a igreja local, reunião dominical, isso vai chegar ao fim. São muitos que estão dizendo isso. Mas a palavra do Senhor Deus diz, ou melhor, o próprio Senhor Deus, Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Esse salmo é sobre Davi, é sobre Jesus, é sobre nós quanto aqui. Porque nós precisamos aprender, amados irmãos, que quem é Deus na nossa vida, e vivenciarmos isso, dizermos que Ele é nosso escudo, que Ele é nossa glória e que Ele é a nossa honra. Nós precisamos orar e clamar, porque a oração, há poder na oração, Deus ouve a oração, Deus responde a oração. Invoca-me, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Como diz Tiago, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Pede-me, como Ele disse para o profeta, e te darei as nações. Nós temos que orar, meus irmãos, e clamar ao Senhor, a oração. Amanhã é culto de oração, segunda-feira. Você tem que ter a tua oração diária, você tem que ter a tua oração coletiva, comunitária. Você tem que ter uma vida de oração, porque esse salmo é quanto à sua vida aqui. Se você não está dormindo bem, se você não está acordando bem, e se você não está tendo uma boa atitude diante do enfrentamento da vida, eu quero orar por você nessa manhã. Mas eu quero orar, não para que você durma bem, porque aí eu vou estar tratando do efeito. Eu quero orar pela causa. Eu quero orar para que você conheça mais o Senhor. Eu quero orar para que você seja íntimo do Senhor. Eu quero orar para você desfrutar do Senhor. E aí muda o teu sono. Remédio para dormir, meus irmãos, tem o seu lugar. E respeitamos toda a recomendação. Quem sabe um dia eu preciso tomar, nunca tomei. Mas eu quero dizer que está tratando do efeito. A causa, só Deus. A causa, só Deus. E aqui o texto está dizendo que não somente dormir, mas te levantar. Como é que você está se levantando? Está se arrastando? Está empurrando a vida com a barriga? Cadê o encorajamento? Meus irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que milita contra nós. Você e Deus, coloca o inimigo em desvantagem. Você e Deus coloca o inimigo em desvantagem. Coitado do inimigo, se encontrar alguém que se sujeite a Deus, esse tem poder para resistir. E o diabo foge. Diga, o diabo foge. Você tem que orar. Dizer, Senhor, olha para os inimigos. Você sabe que eu não estou falando de pessoas, né? Você sabe que o apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo 5, 6, ele vai ensinar para nós que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores. Eu não estou falando do teu vizinho que cortou. Eu não estou falando do teu patrão que não deu. Não estou falando dele. Eu estou falando de inimigos espirituais, circunstanciais, culturais, que se levantam contra nós. Meus irmãos, esse salmo é sobre você, sobre sua vida aqui, mas também é sobre a vida eterna. Porque não tinha chance de você ser salvo. Porque o poder da carne, o poder do diabo e o poder do mundo, nós não conseguiríamos vencer sozinhos. Nós não tínhamos como vencer sozinhos. Mas na cruz do Calvário, sabe o que Deus fez? Ele deu um soco bem dado no queixo, meus irmãos, da morte. E quando Jesus morreu, a morte morreu. Quando Jesus ressuscitou, a morte foi vencida. Diga glória a Deus por isso. Esse salmo aqui, meus irmãos, é também sobre a sua vida. Não aqui, mas além, a vida eterna. Ela é garantida. Por quê? Porque, meus irmãos, sabe o que Deus fez na cruz com o diabo? Ele arrancou os dentes dele. Diga glória a Deus por isso. Ele desarmou de Satanás. Satanás foi desarmado na cruz do Calvário. Paulo, na sua teologia, deixa isso claro. O Satanás foi desarmado na cruz do Calvário. E aí, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Tudo aquilo que cooperava para a sua condenação, a lei, o pecado, o mundo, a morte, o diabo, Jesus na cruz do Calvário, ele venceu, dando um nocaute, arrancando-lhe os dentes completamente. E aí, hoje você e eu podemos fazer essa declaração
do Senhor é a salvação, e sobre teu povo a tua bênção. Quais eram os problemas de Davi? Verso 1 e 2, muitos contra ele, não havia escapatória. Quais eram os problemas de Davi? Versos 6 e 7, ele vai dizer, não tenho medo de milhares, do Senhor vem a salvação. Agora, irmãos, eu queria encerrar falando um pouco mais sobre por que Davi teve vitória. Pergunta ao seu vizinho, por que Davi teve vitória? Por quê? Primeiro, por saber quem Deus é. Repete comigo, Davi sabia quem Deus era. Agora, pasmem, se segura, irmão, se segura aí, tá? Davi não sabia tudo tão claramente quanto você sabe. Fala para o teu vizinho, você sabe mais do que Davi. Segundo, ele teve vitória porque o saber tem que ser acompanhado de uma relação piedosa em oração. Ele orava humildemente ao Senhor. Não posso, não sei, não consigo, salva-me, Senhor. Tinha oração. Ele sabia, ele orava. Terceiro, ele se apropriava pela fé da realidade divina. Qual é a realidade divina? Proteção completa. A realidade divina, nós, irmãos, não precisamos de palácio. Deus é a nossa glória. Deus é a nossa glória. Eu fiz uma visita outro dia e eu disse assim para uns amigos. Estava sentado numa mesa, o senhor estava lá e ouviu. Eu disse assim, olha, você está pecando contra Deus. E é uma família santa, uma família piedosa. Você está pecando contra Deus. Por quê? Porque você está na expectativa de que lá você receba uma honra e de que lá você seja abençoado. Isso é pecado. Aí disseram, por que é pecado? Porque a nossa honra e a nossa glória não está em alcançarmos lá e nem chegarmos lá, nem conquistarmos lá. A nossa honra e a nossa glória é estarmos na presença de Deus. A questão não é o que eu vou conseguir, a questão é com quem eu estou enquanto eu vou. A questão não é se eu consigo chegar lá, a questão é com quem eu estou e de quem eu estou desfrutando. Essa é a honra. E Davi, ele se apropriava dessa realidade. Ele dizia, o Senhor, meu escudo, minha glória, levanta a minha cabeça, minha honra é o Senhor. E ele estava falando isso, irmão, já no deserto. Agora, preste atenção, versículo 3, você pode ler, está aqui comigo? Pode ler bem alto ali, ó. Porém, tu... Agora, irmão, Davi não disse que Deus é escudo, glória e honra. Ele disse, Deus é o meu, é a minha. Ele falou isso, irmãos, no singular. É verdade que a espiritualidade, ela é relacional, ela é coletiva, ela é comunitária. Mas a fé não. A fé é individual. Cada um pense de si mesmo o que convém, segundo a medida de fé que recebeu. Você precisa dizer que é seu. Deus escuta, todo mundo sabe. Até o ímpio sabe. Olha, é o seu. E ele é nesse momento, e nesse cerco dos inimigos, ele é o seu, ele é o meu. E ele falou isso. Portanto, irmãos, e você? Nessa manhã de domingo, na casa do Senhor, quais são os seus desafios? Quem é Deus para você? Qual e como é a sua oração? Como você tem dormido e como você tem acordado? Como você vê Deus e o seu poder? Você está com medo? Qual é a sua declaração final? Vale lembrar que quando Davi diz assim, ó, Deus é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, o povo não estava com ele, tá? Mas mesmo assim, ele intercede pelo povo. Assim como Jesus na cruz, hasteado na cruz, sangrando na cruz, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu queria terminar dizendo para os irmãos que
Se existe algum inimigo que você entende, é uma pessoa de carne, osso e sangue, você tem que tratar, segundo Jesus mandou, o mal com o bem. E Davi, irmãos, ele diz, do Senhor a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. O povo não estava com ele. O povo estava com Absalão. Mas ele diz, ele intercede. Assim como Jesus, ele é um tipo de Cristo, ele intercede. E nós somos pequenos Cristos. Davi era um tipo de Cristo e nós somos pequenos Cristos. E nós precisamos, se há alguém se levantando contra você, abençoe, trate muito bem essa pessoa. E saiba que Deus, Ele é o teu escudo, Ele é a tua glória, Ele é a tua honra. Viva bem em meio às perseguições, às guerras, às dificuldades, às lutas, à escassez, à enfermidade, ao luto, seja o que for. Fique bem, porque do Senhor é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé, irmãos.